Bom dia, gente. Hoje vocês vão fazer as atividades de dois livros que não são os nossos livros de costume para a nossa quinta-feira, que são os livros de literatura e os livros de oficina. E lá no livro de literatura, creio eu que vocês devem ter recebido, junto com o material de vocês que vocês compraram, o livrozinho do Pato Viajante, que foi uma leitura que vocês tiveram que fazer para responder as questões da quinta-feira passada. Questões essas que vocês fizeram 10 questõezinhas em relação a esse texto, em relação a esse livro, que vocês vão dar continuidade hoje com mais 10 questões a partir da página 41 até a página 44. Questõezinhas simples em relação à compreensão de texto de vocês, em relação a esse tema, né, do Pato Viajante. E juntamente hoje vocês também vão fazer o livro de oficina, que lá no livro de oficina vocês também vão dar continuidade em relação à temática do que foi dado continuidade juntamente com o que foi feito da quinta-feira passada. Então hoje vai ser visto a temática de venda e lucro e também um pouquinho a ideia da coleta seletiva. Então vamos focar hoje em relação às páginas 54 até a 58 do nosso livro de oficina. Bom, lá no livro tem os conceitos de venda e lucro. E primeiramente vocês vão ter que entender o que é o ato de vender. Todo mundo sabe que venda acontece em algum tipo de mercearia, um comércio que tem perto da sua casa. E essa venda que essa pessoa está fazendo desse produto vai gerar um lucro para ela. Esse lucro é como? O dinheiro que você está dando para ela vai ter uma vantagem, vai ter um benefício para ela. E esse dinheiro que ela está recebendo seu, ela vai ajudar o comércio dela a crescer. Então, se você fez a feirinha, né, que foi pedido para você fazer, você realizou aquela feirinha dentro da sua casa, a feirinha fake, né? Então, as vendas que você teve lucros, você recebeu dinheiros com isso. Esse dinheiro vai ajudar em, digamos, se você fosse fazer a feirinha para arrecadar dinheiro para ajudar em uma causa de alguma ONG, de alguma causa, de algum espaço de algumas pessoas que estão necessitadas. E aí esse dinheiro vai facilitar, vai arrecadar e vai dar lucros para esses fins lucrativos. E aí também temos a ideia aí de que tudo que vocês fizeram foi de material reciclável. Então vocês não tiveram gasto nenhum. E aí nesse gasto foi mínimo. E aí tudo que entrou foi lucro. Se você fez a feirinha, vendeu, a maioria das coisas que você vendeu, você teve mais lucros do que gasto. E aí, lá na página 56, tem basicamente 3 questões em relação a isso, a você ter que calcular os lucros de algumas pessoas, como se elas tivessem feito algumas feirinhas e você tem que calcular esses lucros, tá? E aí também temos a ideia da coleta seletiva. O que é essa coleta seletiva? Primeiramente, você tem que saber que é um processozinho que tem a separação do lixo, né, seco, que as pessoas descartam por, por escolas, empresas, nas nossas casas, tudo isso que a gente descarta. E aí esse lixo ele pode ser reaproveitado se a gente tem uma separação do que é o lixo orgânico, que é o resto de comida, de verdura, de fruta, de alimentos. E aí separar com o material reciclável. Tem o material que vai ser o papel, o plástico, o metal, o vidro. Isso aí dá para ser reutilizado. Certas pessoas elas vivem disso. Há uma grande maioria da população que vive em relação a catar lixo e por motivos disso ser a renda da família. E existem empresas que investem na questão do material reciclável e também vai gerar um grande valor para a natureza, que aí vai diminuir muito a questão das poluições,
dentro dos rios, dos solos. E é isso aí. Esse tipo de coleta tem uma grande importância em relação ao desenvolvimento sustentável do planeta, ou seja, vai ajudar basicamente 100% a natureza. E lembrando que a relação entre descartar o lixo também tem que se ter noção em relação a descartar uma bateria de um notebook, uma bateria de algum tipo de aparelho eletrônico, alguma pilha, não pode ser descartado no lixo de papel, de plástico, de metal, de vidro, nem de lixo orgânico. Isso aí tem que ser descartado em pontos onde tem que ter esse tipo de material, esse material, essas pilhas, eles descartam com o tempo, eles jogam um tipo de líquido. Esse líquido é tóxico para o solo, então, por isso que tem que ter um ponto exato. Às vezes a gente encontra muito isso, esse tipo de lixeira em shoppings, em locais grandes. Basicamente, hoje vocês vão fazer essas questões que vão estar na página 58. Vai ser apenas uma questão em relação a ligar o que cada material deve ir, tá? O vídeo de hoje a gente vai fazer bem curtinho. As questões de hoje é bem curtinhas, porque o material de vocês de geografia encerrou e por isso que a gente está dando continuidade às aulas com esses dois materiais, com esses dois livros, certo? Então, o nosso videozinho encerra por aqui.